Boa noite, pessoal. Hoje eu e a Juliana vamos definir o empreendedor por necessidade. Mas antes disso, quem é o empreendedor? Segundo Júpiter, o empreendedor é o agente do processo de destruição criativa. Nessa definição, vemos que para ser um empreendedor é preciso destruir conceitos para que se atinja a criatividade e assim empreender. Para Dornelas, é aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. Ser empreendedor é criar novos produtos e mercados com maior eficiência e eficácia, é quebrar paradigmas, alterar conceitos, correr riscos e, é claro, ter a ousadia para sair das zonas de conforto. Então é preciso você se desprender dos seus preconceitos para que você consiga algo novo, algo próprio. Quais são os fatores que influenciam o empreendedorismo? 72,5% é a necessidade de construir algo novo, ou seja, algo que é seu. É a capacidade de você ter alguma coisa própria, alguma coisa que você possa ser dono. 10% é por novas oportunidades de negócio. Aqui que a gente já pode fazer um comparativo com o empreendedor por oportunidade. 7,5% é por insegurança, devido ao cenário econômico ou dificuldade financeira. Aqui a gente pode fazer um comparativo ao nosso caso, que é o empreendedor por necessidade. 5% é pela insatisfação com o emprego que trabalha. E 5% é para ampliar negócio e renda. Quem é o empreendedor por necessidade? É o profissional que está desempregado e que não possui opções de trabalho e, para continuar com seu sustento e o sustento de sua família, se aventura em abrir um negócio próprio, na maioria das vezes sem nenhum planejamento. As empresas abertas por necessidade tendem ao fechamento, pois sem o planejamento adequado, inovações que o mercado pede conforme o tempo e a quantidade de concorrentes, essas empresas não conseguem se manter no mercado por muito tempo. Pesquisa da GEM, que significa Monitor Global do Empreendedorismo, apontou em 2002 que os empreendedores por necessidade tendem a ser predominantes nos países em desenvolvimento, emergentes como o Brasil, justamente pela variável de empregabilidade em questão. Essa é uma realidade atual do cenário brasileiro. Por causa do desemprego, há uma necessidade de empreender. No momento que estamos vivendo, muitas pessoas estão fabricando na sua casa máscara para vender por conta do Covid-19. Essa já é uma realidade de várias famílias brasileiras. Quais são as habilidades do empreendedor por necessidade? A gente pode citar motivação constante, paciência para não desistir, persistência para continuar na sua tese, na sua ideia, vontade de aprender, porque nunca você vai saber tudo do negócio que você está desenvolvendo, criatividade para você conseguir algo que é seu, foco para você se manter naquela linha constante de aprendizado e não ter medo de se arriscar, porque é você sair do que você já conhece para que você explore um mundo novo. As estatísticas do IBGE de 2009, que é o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou que quase metade das empresas fecham em 3 anos. Isso em 2019, imagine nosso cenário de pandemia. Pois falta planejamento estratégico. Em números, a gente consegue abordar que 53% são as que continuam abertas e 47% são as que fecham na margem temporal de 3 anos. Qual a diferença entre empreendedorismo por necessidade e por oportunidade? Os empreendedores por oportunidades, mesmo quando possuem outras opções de emprego, optam por iniciar um novo negócio. Eles sabem onde querem chegar, fazem um planejamento prévio, têm em mente o que querem buscar para a empresa e visam a geração de lucros, empregos e riquezas. Este, por sua vez, se encaixa melhor em nossa visão do que é ser um empreendedor. Para ambos, é importante o planejamento estratégico, estudo de mercado e confiança. Uma pesquisa da GEM apontou em números de empreendedores no Brasil que temos aproximadamente 60% por oportunidade e 40% por necessidade. Esses números variam conforme a taxa de desemprego, aumenta ou diminui. O índice de desemprego no Brasil, segundo o IBGE, em janeiro de 2020, é de 11,6 milhões de pessoas. É claro que esse número já deve estar bem maior. Também vale destacar o gráfico levantado, onde os ramos mais procurados para empreendedores de necessidade para abrir um negócio novo são 20% alimentação, a gente vê muito disso aqui no Brasil, 14% são serviços de beleza, 11% instalações elétricas, 10% comércio de roupas e 45% dos demais setores. Uma mulher que só pensa em trabalho. Você! É com você mesmo que eu quero falar. Pessoa egocentrada e, quiçá, desempregada. Aleluia! O nosso primeiro exemplo é a história da Alice Segreto. Não sei se vocês já assistiram o filme de Pernas pro Ar, mas a Alice Segreto, a personagem da Ingrid Guimarães nesse filme, é uma workaholic viciada em trabalho, perde o emprego, que era o sonho da vida dela. Então a Alice, ela se vê desamparada, desempregada, o marido afastado, e ela mesmo assim, ela consegue identificar, ela descobre o mercado erótico e vê uma necessidade das mulheres se realmente conhecerem os seus próprios corpos.
E ela consegue criar uma plataforma digital para não vender somente um produto, mas vender a tese do produto, que isso é muito importante. Então foi da necessidade, ela criou uma oportunidade. Então acho que esse exemplo é muito interessante. Quem não assistiu esse filme, vale até a pena, é uma comédia, mas tem um fundo científico, que você pode começar por necessidade, mas aí você pode também ser um empreendedor por oportunidade. E esse é um exemplo muito interessante. Interrompemos a programação para uma notícia urgente. Mas fique tranquilo, isto não é sobre Covid-19. Fiquem agora com uma entrevista exclusiva com a Juliana Paulino, uma empreendedora por necessidade da cidade de Avaré. Olá, boa noite. Meu nome é Lucas e hoje estamos aqui para entrevistar a Juliana Paulino, um dos nossos maiores exemplos de empreendedora por necessidade da região. Juliana, me conta como surgiu a ideia de empreender. Boa noite, Lucas. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade desta conversa. Alguns anos atrás, eu estava desempregada, as contas estavam chegando e eu, sempre corajosa, decidi mudar. Identifiquei que o mercado local do interior carecia de pessoas que vendessem perfumes. Muito além de vender perfumes, eu desejei vender a ideia de que a mulher em pleno século XXI é poderosa, é trabalhadora e deve se sentir bonita e realizada. Foi através de conversas com vizinhas, amigas de trabalhos antigos, que eu conquistei meu público-alvo. Empreender era uma necessidade para que eu me sustentasse e foi assim que eu consegui me destacar durante um bom tempo. Muitas pessoas falam da importância de saber vender. É importante o diálogo do pós-venda, Juliana? Sim, sempre acreditei que a fidelização dos clientes é a chave para novas vendas. É importante conquistar os clientes e mensurar se estão satisfeitos com a compra e com a marca que você representa, pois somente assim você irá atingir o sucesso. Depois de 2 anos trabalhando como vendedora, você decidiu deixar o ramo de vendas. A que ponto tomou tal decisão? Primeiramente, o mercado das vendas exige esforço diário. Se você acha que vai enriquecer do dia para a noite, está enganado. Eu acredito que, muito além do trabalho, possamos empreender em diversos aspectos de nossa vida. Eu sempre pensei que temos que sonhar e muitas vezes um sonho se sobrepõe ao outro. Eu tive um sonho de ser mãe e isso exigiu de mim um esforço redobrado. E você acha que eu parei de empreender? Eu continuo empreendendo, criando métodos para automatizar minhas tarefas domésticas, por exemplo. Eu apenas decidi deixar de ser vendedora para que eu pudesse inovar em outros campos da minha vida. Era essa tese que eu vendia, que a mulher é poderosa, é decidida e é autêntica. Vemos o exemplo de uma empreendedora que começou por necessidade, mas continua criando soluções eficientes para a sua vida. Não decidiu continuar com a função de vendedora, mas está empreendendo até no âmbito de ser mãe. Muitas vezes Juliana se sentiu indecisa, frustrada, mas não desistiu. Muitas pessoas não acreditaram e ainda não acreditam em seu potencial, mas sempre encarou as críticas de maneira construtiva. Ela evoluiu. Minha dica para você que hoje quer empreender: acredite nos seus sonhos e não se sinta medo de um sonho se sobrepor aos outros, pois isso é normal. Empreender é sonhar, e empreender não é somente em seu ramo profissional. Acabamos empreendendo por necessidade, mas não deixe de buscar soluções novas, de empreender em novos âmbitos da sua vida. Isso mesmo, Lucas. Eu nunca abro mão dos meus sonhos. Sou uma mulher emocional e que penso muito nas pessoas. Me sinto bem em servi-las. Hoje eu atuo em uma empresa no cargo de analista de qualidade e busco sempre estar perto do consumidor final, pois adoro estabelecer laços de amizade e afeto. Minha dica para você que quer empreender é sempre acreditar nos seus valores, na sua capacidade e buscar aprender sempre. Obrigado, Juliana. Foi um prazer essa nossa conversa. Agora com vocês a história de José Carlos. Ele vendia coxinhas e hoje opera mais de 700 franquias. Vendia salgadinhos como estes que a minha mãe fazia para ajudar na renda da família. Hoje eu sou empresário, fundador da SMCTO, a maior holding multissetorial de franquias do Brasil, que congrega mais de 10 marcas e que vai faturar este ano mais de 600 milhões de reais. Com 13 anos de idade, vendia salgadinhos na periferia de Lins. E o senhor vendeu os salgadinhos por quanto tempo? Foram aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio. Logo após, eu conquistei meu primeiro emprego numa copiadora, Garagem Cópias, em Lins. Só juntar as minhas economias para pagar o colégio, pois eu fazia, nessa época, eu comecei com 14, 15 anos, um curso técnico profissionalizante em computação, que na verdade me propiciou mais adiante que eu me tornasse um professor em computação.
tornei um grande profissional na região de Lins, pois havia muita falta de programadores de computadores. Eram os primórdios dos PCs que estavam chegando no Brasil, dos microcomputadores, né? E com isso veio a inspiração para que eu fundasse em 1991 a minha primeira empresa, que foi a Microlins, mas foram 100 alunos, 200 alunos, 500 alunos, 5 escolas, 10 escolas, 17 escolas. Todas as 17 escolas foram montadas com financiamento bancário, leasing, Sim. em dólar à época. O Plano Real veio, congelou e deflacionou as mensalidades dos alunos e inflação galopante nos contratos dos computadores em dólar. Simplesmente nasce o franchise na minha história por necessidade. Ou eu transformava essas 17 escolas em franquias e tinha que ser da noite para o dia, ou a minha história teria terminado ali. Eu transformei as 17 escolas próprias em 17 franquias e nasceu a Microlins Franchise naquele momento. Quando eu resolvi vender exatamente para começar uma nova história, porque eu já acreditava muito que eu poderia contar outras histórias e levar oportunidades para outros setores também, e não só o de educação, né? Foi aí que eu desenvolvi então um método para começar a acelerar marcas, criar, desenvolver algumas marcas. A SMZTO Hold, ela funciona como se fosse um fundo de private equity que você adquire participação num negócio que está em evidência, coloca todo o seu know-how para acelerar aquele negócio. Hoje são 13 marcas no portfólio que vão de educação, a beleza, estética, entretenimento.